Paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo Cunha. Sempre eu estou vindo aqui trazer uma mensagem para vocês. E hoje o Espírito Santo me conduziu para uma passagem que é de um corinho bem conhecido da harpa cristã, que é sobre o cego de Jericó, que é uma passagem que se encontra em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E eu gostaria de trazer o texto base de hoje no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35, que diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava por ali. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para parar e que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O que eu queria trazer para vocês, começando essa meditação, é que o cego de Jericó, ele tinha algumas qualidades. Primeiro, ele estava cego, tá? Ele não era cego, ele estava cego. Durante a explicação eu vou dizer para vocês sobre isso. Ele era pobre, porque ele estava mendigando. Ele tinha um bom timbre de voz, né? Porque ele estava gritando muito alto diante de uma multidão enorme, né? Se a Bíblia fala de multidão é porque tinha muitas pessoas. E ele estava no caminho. A Bíblia diz que ele estava no meio do caminho onde Jesus passava. E ele era curioso, né? Por ele não ter a visão, ele tinha uma boa audição, e por aquele alvoroço naquele local, ele chegou a questionar o que é que estava acontecendo naquela situação. E foi quando responderam que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Outra qualidade dele, ele que era um homem estudado, né? Ele sabia da genealogia de Jesus, ele sabia que Jesus era da linhagem do rei Davi, né? Era importante ele conhecer quem era Jesus, mesmo ele sem enxergar. No versículo 39, ele diz assim: E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamava, na linguagem original, no grego, ela está escrita como ekrachã, que significa clamar em alta voz, gritar, chorar. E mesmo assim, eles ecoavam um sinal de desespero. Aqui em Lucas 19, nós começamos a perceber que as distrações vão começando a surgir, assim como surgem em nossas vidas. Geralmente, como estamos no caminho de Jesus, feito aquele cego estava no caminho de Jesus, as pessoas, as distrações, as setas inimigas começam a nos querer abafar a nossa voz. E nós devemos fazer igual aquele cego fez: gritar em alta voz, insistir para que o mestre escute a nossa voz. E no versículo 40, nós temos assim: Então, Jesus parando, se ele estava parando é porque ele estava caminhando, né? Mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Aqui no versículo 40, nós aprendemos que não é Jesus que vai até o cego. É o cego que se levanta e vai até Jesus, mesmo com a ajuda daquelas pessoas que estavam mandando ele ficar em silêncio, mandando ele falar baixinho, mandando ele calar a boca. Essas pessoas foram quem ajudou o cego a se levantar. Jesus poderia ir até o cego, sim ou não? Sim. O mestre poderia ir até o cego. Mas Jesus, ele tem situações que ele requer que você se levante, tome sua atitude e ande até ele. Quando vemos aqui em Marcos capítulo 10 e o versículo 49, o texto vai nos dizer: E Jesus, parando, disse que o chamassem. Mandou chamar o cego. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aquelas pessoas que estavam mandando o cego calar a boca, disse a ele: Olha,
Fica feliz, meu irmão, Jesus está te chamando, agora vai acontecer teu milagre. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. No Antigo Testamento, esse gesto de lançar a capa era um sinal de reconhecer a autoridade de alguém. Aquele cego não sabia nem quem era Jesus, não sabia nem a feição de Jesus, só ouviu falar. E mesmo assim, ele clamou querendo aquele milagre. Ele se levantou para o encontro de Jesus e, num gesto de humildade e de reconhecimento, ele tirou a capa dele para que Jesus pudesse fazer aquele milagre. E Jesus, mesmo sabendo o que o cego queria, Jesus perguntou a ele: Ô meu filho, o que é que você quer que eu faça por você? Quando a gente volta lá no comecinho de Lucas 18:35, o escritor vai dar ênfase dizendo que ele estava mendigando. Jesus perguntou a ele: o que é que você quer que eu faça? Ele poderia muito bem chegar a dizer: Mestre, estou com fome. Estou sem almoçar, estou sem tomar café. o texto não diz a hora. Estou sem jantar. Faz-me sempre, faz uns dias que eu não como. Me dê um pouco de comer. Me dê uma dracma aqui, me dê uma moeda. Mas não. O cego pediu para que ele pudesse ver. E no começo do vídeo, eu falei que ele não era cego, ele estava cego. Continuando aqui em Marcos, no versículo 51, diz assim: E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. No texto original, a palavra grega aqui para que eu tenha vista é para que eu recupere a visão. Se ele vai recuperar a visão, quer dizer que ele já chegou a enxergar. E você vê que uma coisa leva a outra. Deus, em algum momento, permitiu que esse homem ficasse cego. No que ele ficou cego, ele passou a não ter essa remuneração, a não conseguir trabalhar, e passou a ficar sozinho, passou a pedir esmola, a mendigar, ficou numa situação financeira deplorável. E nós vemos que Jesus permitiu tudo isso acontecer na vida dele para que a glória de Deus fosse manifestada e que ele entendesse qual era o propósito e que nós também viemos a entender qual é o principal propósito de nossas vidas. Aquele cego sabia que se ele visse Jesus como Jesus era, se ele não dependesse mais de ninguém para se locomover, só do mestre, ele não ia ter mais necessidade nenhuma na vida, que é o que a Bíblia diz que aconteceu. Lucas 18, versículo 43. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Depois que ele começou a ver Jesus, ele começou a seguir a Jesus, e com toda a certeza na mente dele ele disse: se esse homem recuperou a minha visão, de nada eu vou ter falta. Vamos colocar isso no dia de hoje. O que é que Jesus fez na tua vida que tu ainda tem dúvida o que é que ele pode fazer ainda mais? Que tantas coisas Deus fez já na tua vida que você ainda consegue ter dúvida no seu coração. São as distrações, feito aqui no texto diz, que são vozes que tentam abafar a sua fé. Por isso eu queria te trazer nesse dia para essa reflexão, para que você consiga localizar onde Jesus está, você esteja no caminho, você grite, persista para que Jesus lhe atenda e que você levante e vá até o encontro do Mestre. Amém? Fiquem na paz. Um abraço a todos.